Olá, iniciando aqui a nossa aula 7 da nossa disciplina de construções em madeira. Então, aqui a gente vai estar avaliando o conteúdo relativo a vigas de madeira. Então, o que que são vigas? São elementos sujeitos a tensões normais de tração e de compressão, longitudinais na direção paralelas às fibras. Então, a gente vai ver na sequência alguns exemplos de como ficam essas tensões. Então, nas regiões de aplicação da carga, por exemplo, nas seções de apoio, nós temos também as nossas tensões de compressão normal às fibras. Então, também vai ter um exemplozinho ali que vai elucidar essa tensão de compressão. Então, além dessas tensões, nós temos as tensões cisalhantes na direção normal às fibras. Vigas onde nós temos uma seção maior que a outra, então uma altura, por exemplo, muito maior que a base, nós podemos ter efeitos de flambagem lateral, que seriam o surgimento de desequilíbrios na seção lateral a partir de um tipo de instabilidade. E essa instabilidade ocorre no plano principal de flexão, geralmente no plano vertical, e no caso é composta por deslocamentos laterais e rotações de torção. Esse fenômeno reduz a capacidade resistente à flexão. Por quê? Porque essa instabilidade lateral geralmente ocorre antes dessa viga atingir seus limites de compressão ou de tração, no caso de esforços de flexão, né? Então, para garantir a segurança em relação ao estado limite último, as tensões solicitantes de projeto devem ser menores que as tensões resistentes. Então, a nossa tensão solicitante precisa ser menor que o nosso FC0D, por exemplo, para compressão, FT0D para tração e FV0D para esforço cisalhante. Então, em relação à deformação excessiva, a gente já verificou lá no conteúdo da N1, né? A gente fez a verificação para as deformações excessivas nas vigas. Então, a gente não vai abordar aqui novamente. Então, aqui, como eu havia comentado, nós temos os esforços de compressão, considerando esse caso aqui de uma viga biapoiada com carregamento distribuído. A nossa compressão ocorre na parcela superior, na parte acima da linha neutra da viga. Na parte inferior, nós temos esforços de tração, então um alongamento das fibras dessa viga. Aqui nós temos encurtamento. Associados à tração e compressão, nós temos os esforços cisalhantes da nossa viga, a tendência a cisalhar a nossa seção transversal. Aqui nós podemos observar também a questão das tensões normais às fibras causadas pela reação de apoio. Eu estou aplicando uma compressão devido ao carregamento e ao peso próprio dessa viga nessa seção desse apoio, tanto aqui quanto aqui. Então, preciso verificar também essas tensões de compressão normal. Quanto à questão da instabilidade lateral, imagine que essa representação aqui, em azul, corresponde a uma vista superior da nossa viga. Então, a gente está olhando isso aqui de cima. Então, o que seria essa instabilidade lateral? Então, à medida que a gente vai aumentando essa carga vertical aqui, por alguma falha na seção, algum desvio, algum nó no interior dessas fibras, nós podemos ter essa seção se deslocando para uma das extremidades laterais. Então, a base dessa seção pode permanecer indeslocável e a seção superior acaba deslocando lateralmente. Então, isso aqui ocorre antes de atingir o limite de tração ou o limite de compressão paralelo às fibras. Então, isso aqui é um fator limitante, principalmente quando a gente está falando de vigas com uma seção de altura, por exemplo, muito maior que a seção da base. Então, com uma inércia prejudicada, por exemplo. Certo? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, aqui nós temos os tipos de madeira que a gente pode estar utilizando para vigas, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos também. Nós temos as madeiras lavradas, madeiras serradas, madeiras roliças, madeiras laminadas e coladas, seções compostas, laminado ou colado, ou uma seção composta por madeira serrada.
Então, aqui o que a gente pode observar? Que nessa seção composta aqui, nesse vão central, eu tenho uma seção menor. Por que eu posso ter essa seção menor? Porque geralmente em peças homogêneas, como a madeira, a gente pode considerar que a seção da linha neutra está equivalente ao centro de gravidade dessa seção. O que quer dizer isso? Que as tensões exatamente nessa linha aqui, a linha da nossa chamada linha neutra, são nulas. Como assim tensões nulas? Então aqui a gente pode ver no exemplo seguinte, uma seção de uma viga aqui, onde eu tenho esforços de tração e esforços de compressão. Então, como a minha seção é simétrica, eu posso adotar que a minha tensão de compressão, limite para esse caso de apoiado sobre carregamento distribuído, a tensão máxima de compressão vai ocorrer na nossa fibra mais comprimida. E essa tensão de compressão vai decrescendo à medida que nós nos aproximamos do centro de gravidade. Então, a minha seção vai ser mais solicitada aqui na extremidade do que aqui nessa seção central. Por quê? Porque aqui a tensão é zero. Então, não tem tensão solicitante. Então, por isso a gente consegue aplicar uma redução no tamanho dessa seção transversal nesse vão intermediário aqui. Eu tenho uma seção mais eficiente. Eu tenho um material onde eu preciso de mais resistência, eu posso retirar o material onde eu não preciso de tanta resistência. Então, a tensão de tração e de compressão geralmente são equivalentes em peças homogêneas de seção simétrica. Então, nesse vão aqui, eu posso considerar uma seção transversal menor. Tranquilo? Então, aqui nós temos as dimensões mínimas para as peças de madeira utilizadas em vigas. Então, considerando uma seção simples, a menor espessura é de 5 centímetros e a área mínima 50 centímetros. Então, tem uma peça caracterizada em 5 por 10. Peças secundárias, peças com múltiplos componentes. Então, aqui nós temos as relações específicas. Então, no Brasil, as vigas de madeira são as que têm a maior utilização prática. Madeira maciça, né? Madeira serrada. Então, em geral, o produto é disponível em forma de madeira serrada com dimensões padronizadas, limitadas em torno de 5 metros. As vigas de madeira serrada são empregadas na construção de telhados, assoalhos, galpões, casas, treliças de cobertura, enfim, tem uma finalidade de funções diferentes nas nossas edificações. Então, as vigas principais de assoalho ou de pontes podem ser simples ou contínuas. No caso de vigas contínuas, devem ser previstas ancoragens com parafusos ou outro tipo de amarração para absorver eventuais reações negativas de cargas móveis. Como assim? Então, se eu aplicar uma carga aqui, imagine de um veículo, uma pessoa transitando, nessa seção, o que vai acontecer? Eu vou fletir essa seção e vai ocasionar um efeito gangorra. Essa seção aqui pode levantar, certo? Então a gente precisa de um elemento para conter esse levantamento da seção transversal. A gente precisa fixar essas peças nas suas extremidades para evitar que essa peça levante à medida que o carregamento vai andando por aqui, certo? Então, vigas secundárias e pranchas de assoalho são, em geral, calculadas como vigas simplesmente apoiadas, não se considerando a influência favorável da descontinuidade. Então, nesse caso, a gente considera essa viga, mesmo que ela tenha 3 vínculos de apoio, com uma viga simplesmente apoiada. O que isso vai alterar? Vai alterar o nosso diagrama de momento fletor. Então, a gente vai desprezar a contribuição desse elemento intermediário. Desprezando essa contribuição, esse diagrama de momento fletor negativo vai acabar sumindo. Como que fica o nosso diagrama? Nós temos um diagrama com efeito mais prejudicial para a nossa seção transversal, certo? Então aqui nós teríamos tração nas fibras superiores e aqui nós temos tração nas fibras inferiores. Então a gente não pode desprezar esse efeito de tração aqui, mas a consideração é feita com uma viga
sem a condição de apoio intermediário aqui. Outro ponto interessante para a gente ancorar essas extremidades é que à medida que esse veículo vai se deslocando nessa seção aqui, isso aqui seria o conceito de linha de influência, o que vai acontecendo? Isso aqui vai fletindo. Se isso aqui vai fletindo, automaticamente a minha seção vai baixando. Essa seção não está aumentando de comprimento. O que está acontecendo? Esse comprimento está sendo transmitido para cá. Então, o que pode acontecer? Essa seção pode escorregar do ponto de apoio, certo? Então, por isso a gente precisa de uma ancoragem fixa nessas extremidades, certo? Então, aqui, a definição do nosso vão teórico da viga, né? Nosso vão L, de viga simplesmente apoiada sobre os apoios, é dado pelo menor valor entre a relação de L' mais H e L' mais 10 centímetros. Quem vai ser o L'? O L' vai ser a distância livre, o vão livre entre os apoios, a distância entre a face desse apoio e a face desse apoio aqui. E o L0? O L0 vai ser a distância do centro desse apoio até o centro desse apoio aqui. A distância entre o centro dos apoios. E o nosso vão teórico? O vão teórico vai ser limitado por L' mais H, onde H é a altura da nossa viga e L' o nosso vão livre. Então ele vai ser L' mais H limitado a L' mais 10 centímetros, certo? Então aqui vamos supor essa condição, onde o nosso L' tenha 5 metros e o nosso H tenha 0,5. Então, para esse caso, o nosso vão teórico seria 5 metros e 50 centímetros, correto? Não, por quê? Porque é limitado a L' mais H, L' mais 10 centímetros. Então, nosso L' é 5 metros mais 10 centímetros. Nosso vão teórico seria de 5 metros e 10 centímetros. Tranquilo? Então, aqui, quando a gente está fazendo o dimensionamento de vigas à flexão, a NBR 7190 de 2022 define que a gente verifique as tensões normais de flexão nos bordos mais comprimidos e mais tracionados. Então, a gente vai precisar verificar a tensão de compressão, que vai ocorrer aqui nessa seção superior, a tensão de tração, que vai ocorrer aqui na seção inferior, tensão de compressão normal às fibras, que ocorre nos pontos de apoio, e as tensões de cisalhamento paralelos às fibras. Então aqui a gente vai verificar o cisalhamento dessas fibras de madeira aqui. Tranquilo? Então aqui para flexão. O que vai ocorrer na flexão? As equações que definem tanto a tração quanto a compressão são basicamente as mesmas. Por quê? Porque nós temos uma seção simétrica em relação ao eixo do centro de gravidade, em relação à nossa linha neutra. A única diferença que nós temos entre elas é a resistência, que eu tenho uma resistência específica para tração e uma resistência específica à compressão. Isso aqui é tensão resistente de tração e de compressão. É a única diferença. Por quê? Porque o YT e o YC, como a seção é simétrica, vão ter o mesmo valor. Então, a distância do centro de gravidade, da posição da minha linha neutra, até a fibra mais comprimida, vai ser exatamente o mesmo que a distância do centro de gravidade até a fibra mais tracionada. Então vamos lá, vamos analisar essa equação. A tensão de tração de cálculo, tensão solicitante de tração, vai ser igual ao momento fletor máximo nessa seção, que multiplica a distância do centro de gravidade até a fibra mais tracionada, dividido pela inércia da seção transversal. Essa inércia aqui para seções retangulares, que vão ser o nosso objetivo de estudo, é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, isso aqui a gente já vem vendo lá desde o conteúdo da NV. E essa relação aqui precisa ser menor que a resistência à tração de cálculo. Para compressão, tensão de compressão
vai ser igual ao momento fletor máximo, multiplicando a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida, dividido pela inércia, base vezes a altura ao cubo sobre 12, e isso tem que ser menor que a nossa resistência à compressão de cálculo. Tranquilo? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente aplicar nos exercícios. Aqui nós temos a verificação da tensão de compressão normal às fibras no ponto onde estão atuando as reações de apoio, então nos pontos de apoio da nossa seção. Então aqui nós podemos escrever que a nossa tensão de compressão normal às fibras de cálculo é igual à força de projeto da reação de apoio dividido por B vezes C, onde B vezes C a, a, é a área dessa viga onde corresponde ao apoio do pilar. Imaginem que essa tabela aqui da nossa equação é a nossa viga com carga distribuída. E aqui na parte de baixo eu tenho os meus pilares, certo? Então aqui, qual é a área desse pilar que essa viga está sendo apoiada? Eu tenho aqui uma dimensão C, ou melhor, uma dimensão B, que seria a base da minha viga, e aqui eu tenho uma dimensão C. Então, essa é a área onde essa viga está sendo apoiada no pilar. Tranquilo? Então, a gente pode reescrever essa equação em função da resistência à compressão normal, certo? Então, aqui eu tenho que 0,25 vezes o FCD vezes αN equivale à nossa resistência à compressão normal às fibras. Então, essa relação aqui precisa ser menor que 0,25 FCD vezes αN, certo? Então, aqui, verificação das tensões de flexão é simples, né? Então, para caso onde a carga esteja afastada a mais que 7,5 centímetros da extremidade e a extensão da carga for inferior a 15 centímetros, a resistência à compressão normal pode ser majorada por um coeficiente αN. Então, para casos de B menor que 15 centímetros e A maior que 7,5 centímetros, nós podemos aplicar um coeficiente de majoração αN superior a 1. Então, aqui nós temos as relações do coeficiente de majoração αN. De acordo com o comprimento do valor à linha, nós temos o valor do respectivo coeficiente de majoração. Verificação de tensão de flexão simples. Então, aqui a parte de cisalhamento. Então, a nossa tensão cisaliante de cálculo solicitante, né, precisa ser menor que a tensão cisaliante resistente, certo? Então, a nossa tensão cisalhamento tal em peças de altura constante, solicitada pelo esforço cortante V, são dados pela relação de tal D, tensão cisalhante de cálculo solicitante, é igual a V, que multiplica Q, dividido pela inércia vezes T. Então, a gente consegue simplificar essa equação em função de valores da nossa seção transversal. Como que fica isso? Eu posso reescrever essa equação como tal D, que é igual a 3 sobre 2, que multiplica o esforço cortante na seção, dividido por base vezes altura, dividido pela área da seção transversal. Então, as cargas situadas sobre as vigas próximas aos apoios são transferidas a esses por cisalhamento e por compressão inclinada. Sendo assim, a norma permite uma redução desse valor de esforço cortante. Então, aqui tem a relação de como é feita essa redução, mas eu não vou cobrar em prova esse fator de redução de vocês. Inclusive, eu não recomendo a utilização desse fator de redução de esforço cortante. Tranquilo? Seria uma redução da tensão, né? Então, como que é feita essa verificação para seções onde a gente tem entalhes? Então, no caso de entalhes, nós precisamos substituir o valor de H original, né, o H total da nossa viga, pelo valor do H da seção resistente, na seção efetiva. Então, a gente removeu essa área de seção transversal aqui e nós precisamos considerar, então,
a nova seção transversal para esforço cesariante. Além disso, nós precisamos realizar uma ponderação desse valor, multiplicando tudo isso por H dividido por H'. Tranquilo? Então, o fator de amplificação destina-se à neutralização da tendência ao fendilhamento da viga na direção das fibras. Beleza? Então, esse H' é restringido, ele precisa ser maior que 75% de H. Caso contrário, a gente não pode estar fazendo essa ponderação. Não é recomendado a gente utilizar um valor de entalhe menor que 75% da seção original. Beleza? Então, aqui tem mais algumas considerações que vocês podem estar lendo para consideração do esforço cesariante, mas para a nossa prova, para o nosso, em relação à nossa disciplina de construções em madeira, a gente vai se restringir à relação de entalhe e à relação do esforço cesariante na seção inteira. Beleza? Verificação das tensões de flexão. Então, aqui nós vamos precisar também, em alguns casos, fazer as combinações. Essas combinações seguem o mesmo princípio que a gente viu lá no conteúdo da N1, né? A força solicitante, nosso FD, força solicitante de cálculo, é igual ao coeficiente de majoração das cargas permanentes multiplicando a nossa carga permanente, definindo uma carga variável como principal, multiplicada pelo coeficiente de majoração em relação ao tipo de carregamento que a gente tem, e as demais cargas variáveis são tidas como variáveis secundárias. Então a gente sempre vai fazer essas combinações e verificar qual é a condição mais favorável. Então, o mesmo vale para combinações especiais ou de construção e excepcionais. Beleza? Então tá, vamos aplicar esse conteúdo que a gente abordou até agora. Então imagine que a gente tem uma viga com seção retangular de 7,5 centímetros por 15 centímetros de embieira, uma classe de carregamento Q, então Q é uma carga variável de longa duração, e classe de umidade 2. Determinar o máximo valor da carga que pode ser aplicada, considerando as limitações de tensão e deformação, supondo que essa viga é contraventada para evitar a flambagem lateral. Então, a gente, nesse primeiro momento, vai desprezar as contribuições da flambagem lateral. Então, a embieira tem uma resistência à compressão característica, né, de 30 megapascal, e uma resistência ao cisalhamento de 5 megapascal. Camod 1, 0,7, Camod 2, 0,9, dados a classe de carregamento e classe de umidade. Então, ele já forneceu para a gente que nós temos um comprimento de 3 metros. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós precisamos converter esses valores aqui em valores de cálculo e encontrar o valor de tração. Então, o FCK é 30, o FVK é 5. Então, para converter em FCD, eu vou multiplicar esse valor aqui por Kmod 1 e Kmod 2 e dividir por γW, 1.4. Então, nosso FCD, 13.5 megapascal. FVD só vai mudar que o nosso γW é 1,8, então vai ficar 1.75. E o FTD? O FTD é igual ao FCD dividido por 0,77. Então, 17,53. Então, vamos lá. Primeiramente, a compressão. Nossa tensão de compressão nessa peça é igual ao momento solicitante na seção, que multiplica a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida, dividido pela inércia da seção transversal. E essa relação precisa ser menor que o nosso FCD, certo? Então vamos inicialmente calcular a inércia dessa seção. Inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12. A nossa base é 7,5 centímetros, já coloquei em metros, né, para facilitar o nosso cálculo. Altura 15 centímetros, elevado ao cubo sobre 12. Então a nossa inércia da seção transversal é de 2,1094 vezes 10 a menos 5 metros a quarta, certo? Unidade de medida para inércia. Então vamos substituir os valores aqui. O nosso FCD a gente já tem. Eu só vou precisar converter esse FCD aqui para
de megapascal para quilopascal. Por quê? Porque aí o momento fletor na seção já vai sair em kilonewton vezes metro. Então aqui eu tenho um FCD de 13,5 vezes 10 a terceira, que multiplica a inércia dessa seção transversal dividido pela distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida. Então, resolvendo essa seção aqui, a gente vai encontrar que o momento fletor máximo vai ser de 3,8 kN vezes metro. E o que é esse momento fletor máximo? Em uma viga biapoiada com carregamento distribuído, é que é L ao quadrado sobre 8, certo? Então, substituindo o valor do momento máximo, nós temos 3,8 kN vezes metro, que é igual a Q vezes 3 ao quadrado sobre 8. Resolvendo isso aqui em função de Q, nós temos que o carregamento Q não pode ser maior que 3,38 kN por metro quadrado. Então, a nossa carga Q para esforço de compressão precisa ser menor que 3,38. Tranquilo? Para tração, o que vai alterar? Vai alterar a nossa FTD. Então, aqui em vez de 13,5, a gente utiliza 17,53. Então, aqui eu já coloquei a inércia da seção transversal direto na equação, da mesma forma que o YT, a distância do centro de gravidade, até a fibra mais tracionada. Então, aqui o momento solicitante de tração ficou em 4,93 kN vezes metro. QL ao quadrado sobre 8 igual ao momento de tração, então eu tenho 4,93 igual a Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, a força máxima para essa seção, considerando a tração, é de 4,38. Vamos resolver esse cisalhamento, aí eu explico tudo de uma vez só. Para cisalhamento, o nosso tal D é igual a 3 sobre 2, que multiplica V, esforço cortante na seção, dividido por B vezes H, base vezes a altura da viga. E esse tal D precisa ser menor que a resistência ao cisalhamento da seção. Então aqui o nosso tal D, a gente vai fazer uma equivalência ao FVD, de 1,75 vezes 10 a terceira, que precisa ser menor, ou melhor, precisa ser maior ou igual a 3 sobre 2, V dividido por base vezes altura. Então, nosso esforço cisalhante máximo é de 13,125 kN. Então, essa é a nossa reação de apoio máxima, vamos dizer assim. E o que é a reação de apoio? Reação de apoio é igual a Q vezes L sobre 2. Por que por 2? Porque nós temos dois apoios nessa seção de viga. Então, aqui substituindo os valores, a máxima carga aqui que eu posso aplicar nessa viga, dado a questão de cisalhamento, é de 8,75. E aí, quem vai ser o fator limitante dessa viga? Sempre o menor valor de Q. Por que o menor valor de Q? Porque ele está pedindo qual é a menor carga, ou melhor, qual é a maior carga possível que eu posso aplicar. Se eu aplicar 4,38, o que vai acontecer? Essa peça vai romper por compressão. Se eu aplicar 8,75, rompe por compressão e rompe por tração. Então, quem que vai limitar? A questão de carregamento. Sempre o menor valor. Então, a minha viga está limitada a 3,38 kN por metro. Eu não posso aplicar um carregamento superior a esse. Lembrando, esse é um carregamento de cálculo. Então, esse é um carregamento já com a majoração específica, né? Se eu quiser encontrar o máximo valor característico que eu posso estar aplicando, eu preciso aplicar o coeficiente de majoração. O que nós temos? Nossa carga aqui é uma carga variável, né? Então nós temos, lembra lá quando a gente fazia as composições de carregamento? O FD igual ao coeficiente de majoração da carga variável principal, multiplicando a carga variável principal característica, né? Então aqui, se eu quiser encontrar qual é o FQ, eu vou precisar passar esse coeficiente de majoração dividindo o FD, né? Então aqui a máxima carga característica que eu posso aplicar é igual ao QD, que a gente encontrou, dividido por 1,4.
Então, não posso aplicar um valor superior a 2,41 kN por metro nessa seção transversal. Beleza? Continuando a resolução aqui, imagine uma seção onde a gente aplicou um entalhe de 3,5, o mesmo exercício, né? A gente aplicou um entalhe de 3,5 aqui próximo à seção do apoio, certo? Então, como que a gente vai fazer a verificação? Eu preciso verificar em relação à nova seção de H, seria o nosso H', e multiplicar por H sobre H', a proporção entre os dois, né? A gente aplicou um entalhe de 3 centímetros. Então, aqui como que fica a tensão cisalhante? Vai ser exatamente a mesma equação, só que aqui a gente vai considerar o valor de H' e multiplicar por H sobre H'. Então, aqui nós temos uma força cortante máxima de 8,4 kN e a nossa carga distribuída é igual a Q vezes L sobre, Q vezes L sobre 2, né? Então, cortante igual a QL sobre 2. Substituindo os valores aqui, nós temos para a nossa carga Q, passa esse 2 multiplicando e o L dividindo, Q é igual a 5,6 kN por metro. Então, mesmo a gente aplicando a redução no H sobre H', no entalhe, o fator limitante permanece sendo o nosso esforço de compressão. A seção limitante ocorre pela compressão. Tranquilo? Mais um exercício aqui. Então, aqui, dimensione uma viga com vão teórico de 2 metros a ser utilizada em um ambiente classe 2 de umidade para suportar uma carga de longa duração distribuída de 5 kN por metro. Então, ele já está falando uma carga distribuída em uma seção de 2 metros de comprimento. Então, aqui o que a gente tem? Nós temos H igual a 2B. Essa relação aqui vai ser importante. Ele está pedindo para a gente calcular qual vai ser o valor de B e qual o valor de H. Então, aqui os valores de Kmod para essa seção aqui são 0,7 em função da classe de carregamento e 0,9 em função da classe de umidade. Então, nessa viga, nós temos um carregamento distribuído de 5 kN por metro. Então, ele já está falando que é um valor de cálculo, né? Então, já foi majorado. Então, aqui nós temos que a tensão de compressão vai ser igual ao momento solicitante, multiplicando a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida, dividido pela inércia, e tem que ser menor que o FCD. Quem vai ser o fator limitante aqui? Em relação à tração e compressão. Vamos começar devagar, né? O esforço de compressão. Por que esforço de compressão? Porque a resistência à compressão é menor que a resistência à tração. Certo? Por que eu posso dizer isso? O FCK dividido por FTK dá um valor menor que 1, né? Então, o FTK vai ter um valor maior que o FCK. Vamos verificar isso? Então, aqui, o nosso FCD é o Kmod 1 multiplicando o Kmod 2, multiplicando o FCD dividido por γ W. Então, nosso FCD vai ser 18,405 MPa. O FTD é esse valor aqui dividido por 0,77. Então, tem uma resistência maior à tração que à compressão. Isso aqui a gente já vem analisando desde a N1, né? Já aproveitando para calcular o FVD, nós temos um FVD de 3,08 MPa. Então vamos verificar inicialmente para a compressão. Tração a gente nem vai verificar porque seria uma seção maior, né? Então ou melhor, uma seção menor, né? Com uma resistência maior, a seção seria menor. O ponto crítico aqui é a compressão e o cisalhamento. Vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Tensão de compressão solicitante é igual ao momento solicitante limite da seção, que multiplica YC dividido pela inércia. Precisa ser menor que o FCD. Então, eu posso escrever que a tensão de compressão solicitante vai ser o 5 vezes 2 ao quadrado sobre 8. Então, nosso QL quadrado sobre 8. 5 kN por metro vezes 2 metros ao quadrado dividido por 8. YC é quem?
uma seção retangular de madeira, vai ser H sobre 2, metade da altura dessa seção transversal, né? A gente está verificando a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida. E a inércia? Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar 2,5. Então, a nossa tensão de compressão é igual a 2,5, que multiplica H sobre 2 dividido por base vezes a altura ao cubo sobre 12. Produto dos extremos dividido pelo produto dos meios. Nós temos, então, esse 12 aqui passa multiplicando, divide por esse 2 aqui. Nós temos 2,5, que multiplica 6 vezes H dividido por base vezes a altura ao cubo. Então, aqui a gente aplicou uma simplificação na equação, né? Esse H eu posso cortar com um H daqui. Eu vou ficar com 2,5 vezes 6, 15, dividido por base vezes a altura ao quadrado. A minha tensão de compressão solicitante, então, vai ser escrita como 15 dividido por B. Aqui a gente está fazendo a substituição da relação que o exercício forneceu. H é igual a 2B. E esse 2B precisa estar ao quadrado. Isso tem que ser menor que o FCD. Então, aqui 18,405, nossa resistência à compressão, né? O FCD, vezes 10 a terceira para colocar isso em quilopascal, é igual a 15, 2 ao quadrado, 4, B ao quadrado, B ao quadrado. Então, aqui eu posso escrever que 15 dividido por 18.405 é igual a B vezes B, 4B ao quadrado, né? B vezes B ao quadrado, fico com B ao cubo. Passa esse 4 aqui dividindo. Tiro a raiz cúbica, eu tenho que B vai ser igual a 0,0588 metros. Então, esse B vai ser igual a 5,88 centímetros. Colocando isso aqui numa dimensão para facilitar a montagem, esse B vai ser de 6 centímetros. E o H? H é igual a 2B. Então, esse B aqui, considerando 5,88, o H seria de 11,76 centímetros. Então, eu poderia utilizar para essa relação de carregamento uma seção de compressão de 6 por 12 centímetros. Essa seria a seção necessária, limitada pelo esforço de compressão. Para a tensão de cisalhamento, o tal D é igual a 3 sobre 2, que multiplica V dividido por base vezes a altura. Então, aqui a gente vai definir o valor de B e H para a tensão de cisalhamento. Quem é V? Q vezes L sobre 2. Então, quem é o Q vezes L sobre 2? Eu tenho Q de 5 kN por metro, o L de 2 metros, dividido por 2, dividido por base vezes altura. No nosso tal D, a gente definiu que é de 3,08 MPa, ou 3,08 vezes 10 a terceira quilopascal, né? Então, aqui, 3,08 vezes 10 a terceira igual a 7,5 dividido por B vezes H. Então, eu tenho uma relação de B e H de 2,435 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Eu sei que H é igual a 2B, então substituindo aqui, eu vou encontrar que B vai ser igual a 0,035 metros, ou 3,5 centímetros. E o H? H é igual a 2B, então aqui eu tenho um H de 7 centímetros. E aí, quem vai definir o limite da nossa seção? Esse aqui, pessoal, é o caso mais comum que vocês vão encontrar na prática. Vocês vão ter um carregamento e vão precisar dimensionar essa viga em função desse carregamento, certo? Nesse caso, pessoal, o valor da seção transversal vai ser sempre o maior. Por que sempre o maior? Se eu colocar essa seção transversal aqui para resistir a esse carregamento, ela vai romper por compressão. Por quê? Porque para compressão eu preciso de uma seção transversal maior. Então, para a seção transversal, eu sempre vou utilizar o valor maior. O carregamento limite, ele pede para a gente calcular o carregamento, certo? O carregamento é definido pelo menor dos valores. Para a seção transversal, a gente está definindo uma seção transversal suficiente para resistir a esse carregamento aqui.
Então, para esforço cesariante, uma seção de 3,5 por 7 seria o suficiente. Mas eu tenho cisalhamento e tenho compressão. Então, para tensão de compressão, eu preciso de pelo menos uma seção de 6 centímetros por 12 centímetros. Tranquilo?